o Levítico capítulo 5. Muita gente às vezes confunde, né? Porque o Levítico capítulo 4 fala sobre sacrifícios para pagar o pecado. Então a gente vai ver que agora vai falar sobre o mesmo problema, o mesmo pecado, né? No capítulo 5 aponta a mesma coisa que foi falado no capítulo 4. Mas a gente vai ver que são sacrifícios diferentes. Então, o que acontece? O capítulo 4 do livro de Levítico fala sobre o pagamento do pecado. Então, cometeu o pecado, tem que pagar. E a palavra de Deus, Deus falou que o pecado gera morte. Então, qual que é o pagamento do pecado? É a morte. Porém, isso não é o pagamento da culpa. Você pagou o pecado, mas ainda houve culpa, né? Ainda existe culpa ali. Você fez aquilo e aquilo te acarretou uma culpa. Então, além de você... A paz, boa noite, Aline. Amém, amém, amém. Então, quando você fez... Aline, eu vou pedir, por favor, só para você colocar no mudo o microfone, aí no final da aula, libere, todo mundo conversa, a gente pode tirar dúvidas, tá bom? Amém, obrigada. Então, o que acontece? No Levítico capítulo 4, a gente viu que houve pagamento do pecado, né? Então, há um pagamento pelo pecado que é a morte. Então, o pecador precisa morrer, né? Deus disse, né? E a palavra de Deus, a gente já falou várias vezes, não volta vazia. Então, se Deus falou que o pagamento do pecado é a morte, tem que morrer. Então, o pecado leva à morte. Então, por isso que no capítulo 4 a gente viu o pagamento do pecado pela morte, né? Então, a gente viu que no capítulo 4 tinha que ter morte, né? A gente viu lá que havia morte. Não tinha pagamento no capítulo 4 por meio de cereais, por meio de grão. Por quê? Porque tem que ter a morte. Era obrigatório ter a morte, porque... Deus disse, a palavra de Deus disse que o pagamento do pecado é a morte, então tem que ter morte. Porém, agora no capítulo 5, a gente vai ver que vai ser falado sobre o mesmo pecado, né? Então, no capítulo 5 se fala sobre o mesmo pecado que foi falado no capítulo 4. Mas a gente vai ver que vai ter uma solução de sacrifício diferente do que foi apontado no capítulo 4. No capítulo 5 vai permitir oferta de manjares, vai permitir oferta de cereais, né? Não é uma confusão, às vezes a pessoa confunde e acha que a Bíblia está distorcendo o que falou, né? Então, no capítulo 4 fala que o pecado é pago pela morte, no capítulo 5 fala que cereais podem pagar o pecado, né? Não é uma confusão. No capítulo 4 se trata do pagamento do pecado. E no capítulo 5 se trata do pagamento da culpa. Você tem que tirar a culpa. Você teve uma culpa. Você não só pecou, né? O pecado gera um pagamento. O pecado já foi pago pela morte. Porém, há a culpa. Então, você precisa tirar a culpa de si. Porque você pagou pelo pecado, mas a culpa ainda está em você. Então, você precisa agora se libertar da culpa. Para que não haja aquele peso da culpa de ter cometido um pecado. O pecado foi pago, mas a culpa ainda está em você. Então, você precisa pagar pela culpa também. Então, por isso que eu falei que essa música que a gente ouviu hoje tem tudo a ver com isso, né? Que levou consigo, né? A nossa culpa, né? Ele pagou pela nossa culpa. Jesus Cristo, ele não só pagou pelo nosso pecado, mas ele levou consigo toda a nossa culpa. Por isso que hoje, né, o nosso passado foi esquecido em Cristo, porque ele pagou, ele levou consigo a nossa culpa. A culpa que era nossa, Jesus Cristo levou. Então, ele não só pagou pelo nosso pecado e morreu na cruz, mas quando ele pagou pelo nosso pecado e morreu na cruz, ele também levou consigo a nossa culpa. Porque se a culpa continuasse sobre nós, a gente não poderia continuar vivendo, porque a gente tem culpa. Uma coisa é você pagar pelo pecado que você cometeu, mas a culpa continua ali. Então, você precisa se libertar daquela culpa, né? Daquele apontamento do passado, daquela acusação, né? E é isso que nos aponta o Levítico capítulo 5. Então, como eu disse, o livro de Levítico, né, nos apontava ao sacrifício de Cristo. E em Cristo nós temos esse pagamento completo, né? Nós temos o pagamento do pecado em Cristo e nós temos o livramento da culpa. Cristo levou consigo a nossa culpa, né? Então hoje já não somos mais culpados em Cristo. Por isso que já não importa mais o nosso passado, porque a culpa foi levada. Então Cristo levou a culpa consigo, então nós podemos nascer de novo como se não tivéssemos tido passado algum e viver de agora em diante em Cristo, né? Então ele não só pagou o pecado, mas ele levou a nossa culpa. Então a culpa que era nossa, ele levou, Cristo levou.
Então, Levítico capítulo 5 fala sobre isso. A gente vai ler agora o capítulo 5 e a gente vai ver que são pecados, vai falar sobre erros, sobre pecados que foram mencionados já no capítulo 4, né? Então, há essa diferença, a gente tem que ter na consciência essa diferença. O capítulo 4 fala sobre o pagamento do pecado. O pecado precisa ser pago, então o pagamento é a morte. Então, no capítulo 4 a gente viu que houve morte. Então, agora no capítulo 5 a gente precisa falar sobre o pagamento da culpa. Há uma culpa, né? Então, essa culpa tem que ser levada para você não ser mais considerado culpado. Então, quem levava essa culpa é o que a gente vai ver agora no capítulo 5, né? Hoje, quem leva essa culpa, que era nossa, é Cristo, né? Hoje, Cristo leva a nossa culpa e nele nós não somos mais culpados. Deus não nos aponta mais pelo pecado que a gente cometeu, nós não somos acusados. O que passou, passou, né? Mas nessa época, tinha que fazer também essa oferta pela culpa. Então, o que acontece? A pessoa pecou, segundo o capítulo 4, e descumpriu um mandamento de Deus, né? Então, ela tinha que oferecer um sacrifício pelo pecado e ela tinha que oferecer um sacrifício pela culpa. Então, ela tinha que oferecer 2 sacrifícios, né? A pessoa pecou ali por ignorância, a gente lembra, né? Que só havia a possibilidade de perdão do pecado se não fosse de propósito. Se a pessoa descumpriu um mandamento de Deus de propósito, não havia perdão para essa pessoa, né? Então, caso a pessoa descumprisse sem querer algum dos mandamentos de Deus, não era só ela oferecer um animal e o animal morrer pelo pecado que ela cometeu. Além disso, ela precisaria também oferecer essa oferta pela culpa, porque senão o pecado seria pago, mas a culpa continuaria sobre ela. Então, ela precisaria de um animal para pagar o pecado que ela cometeu, para que ela tivesse aquele pecado livre dela, que se soltasse daquele pecado. E além disso, ela precisava se liberar da culpa, senão a culpa seria sobre ela. Então, ela precisava se liberar daquela culpa. Então, no capítulo 5 fala sobre isso, sobre a libertação da culpa, que é o que Cristo nos dá, né? Cristo não só pagou o nosso pecado, né? Não só pagou todos os nossos pecados, todos os pecados que nós cometemos, né? Não importa qual o nível do pecado da pessoa. Em Cristo foi pago tudo, né? E nele você também se livrou da sua culpa. Então, ele levou consigo toda a nossa culpa. Então, nele nós já não somos mais culpados pelo passado que a gente tinha antes. Então, se a pessoa, o passado dela era um passado homicida, ela matou muitas pessoas, fez vários absurdos, em Cristo ele já não tem mais culpa pelo passado dele. Ele foi liberto do passado dele. Então, não há mais culpa sobre ele. Ele não precisa se acusar pelo passado dele. O passado dele já passou. Não tem problema, ele não tem acusação, né? É isso que significa. Então, agora, né, tendo essa consciência que é essa diferença, Levítico capítulo 4 trata-se de pagamento de pecado e Levítico capítulo 5 trata-se de livramento de culpa, né? Tirar de si a sua culpa. Então, a gente começa hoje o estudo, né? Então, agora, eu vou tirar o fone de ouvido do pessoal do Meet, aí depois eu volto, tá bom? No final da aula. Então, agora a gente vai falar sobre o capítulo 5. Diz assim no versículo 1 do capítulo 5 do livro de Levítico. Quando alguém pecar nisto, né? Tendo ouvido a voz da imprecação, eu já vou explicar o versículo, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Aqui tá falando o quê? Nessa época, né, as pessoas, a gente vê ainda alguns resquícios hoje disso, em alguns julgamentos, né, que a pessoa tem uma Bíblia na mão, né, põe a mão na Bíblia e jura dizer somente a verdade com a mão na Bíblia, né. Nessa época você fazia um juramento como que a pessoa ia saber se você estava mentindo ou não? Não tinha máquina da verdade, né? Hoje eles usam polígrafo e não sei mais o que da verdade, né? Nessa época não tinha. Então o que eles faziam? Eles faziam você jurar por Deus que você estava dizendo a verdade. Então, ali num julgamento, havia um juramento, né? Que todas as partes daquele julgamento estavam dizendo a verdade. E as pessoas juravam que estavam dizendo a verdade, né? E aqui no versículo 1 é a situação de uma pessoa que passou por esse juramento e não falou a verdade. Então, essa pessoa mentiu. Ela deveria falar a verdade e não falou. Então, ela pecou.
É isso que se trata o versículo 1. Aí tá falando que aquele, né, que está num julgamento, ouviu a voz do juramento, ouviu a pessoa falando, olha, vocês estão debaixo de Deus, estão aqui em juramento diante de Deus e vocês têm que falar a verdade. E a pessoa não fala a verdade. A pessoa não falou. A pessoa não quer dizer necessariamente que a pessoa mentiu, né? Porque é diferente você não falar a verdade de você mentir. Mas aqui é que a pessoa omitiu. A pessoa não falou. A pessoa devia ter falado e o que ela falaria era importante e ela não falou. Então, ela vai ter culpa sobre isso. É isso que está dizendo. Você vai levar consigo a sua iniquidade. Ou seja, você tem culpa. Você tem culpa. Porque um julgamento errado foi feito por tua culpa. Você teve culpa. Foi por tua ação. Se você não tivesse agido de tal forma, isso não teria acontecido. Isso é o que nos leva à culpa, né? O que é a culpa? A culpa é uma determinada atitude nossa, que se nós não tivéssemos feito aquela atitude, aquele fim nunca teria sido alcançado. Então, isso é a culpa, né? Se, aqui tá querendo dizer o quê? Se essa pessoa não tivesse mentido, não tivesse omitido naquele juramento, o julgamento teria sido diferente. A paz, boa noite, Sandra. Amém, amém. E se você não tivesse mentido naquele juramento, tem alguém online também no Instagram e no Facebook, eu não consigo ver quem é, mas a paz, boa noite. Então, se a pessoa não tivesse mentido naquele juramento, o final do juramento, o final do julgamento, a sentença teria sido diferente. Então, o que acontece? É culpa sua. Porque se você não tivesse ficado quieto quando era para você falar a verdade, né? Quando você... Eu tô vendo que houve uma movimentação aqui, amém. Então, se você não tivesse ficado quieto naquele momento, teria sido um julgamento totalmente diferente. Então, você teve ali uma responsabilidade sobre aquele julgamento. Então, isso é a culpa. Por isso que fala, né, igual eu disse, que o Levítico capítulo 5 fala sobre a culpa, né? Enquanto no capítulo 4 se paga o pecado, no capítulo 5 você tem a libertação da sua culpa. Tá dando uma alteração no Meet? Eu não sei o que é, gente. Eu não entendo direito o Meet. Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa ou não. Eu sei que tá dando alguma alteração que a Cláudia mexeu em alguma coisa. Eu não sei o que tem que fazer, tá bom? Eu tô avisando o pessoal do Meet que eu tô vendo que tá dando uma movimentação aqui. Eu não entendo direito do Meet, gente. É novo esse método que a gente tá usando aqui do Meet. Mas eu sei que tá tendo uma movimentação aí. Mas eu sei que a Cláudia tá fazendo. Eu acho que ela consegue parar, a Cláudia, qualquer coisa, tá bom? Amém. Então, o que acontece? Quando eu disse, no Levítico capítulo 4, fala sobre o pagamento da culpa. Da culpa não, gente, desculpa, o pagamento do pecado. Porém, o pagamento do pecado não tira a tua culpa. Você pagou o pecado, mas você não foi liberto da tua culpa. Ainda existe a culpa. O que é a culpa? A culpa é uma ação que você tomou e que essa ação levou a determinado fim. Então, o que é a culpa? A culpa significa que você pecou por tua atitude. Se você não tivesse tomado tal atitude, você não teria pecado. Então, se aconteceu tal coisa, você tomou tal atitude, é porque você pecou. Então, é porque você pecou. Ai, tadinha, ela até saiu. Eu acho que ela estava mexendo em alguma coisa. Então significa que você pecou, né? O seu ato levou aquele pecado. Então é isso, existe a culpa. Você pagar o pecado não significa que você foi livre da atitude sua que levou até o pecado. Mas com a oferta da culpa, você tem a sua libertação da sua atitude que te levou até o pecado. Então você não é só liberto do pecado, não há só o pagamento do pecado. O pecado foi pago. Mas e o que você fez de errado que te conduziu até aquele pecado? Isso é culpa. Se você não tivesse agido daquela forma, você não teria chegado àquele pecado. Então, você teve culpa. Você agiu de forma a ter chegado até aquele pecado, né? Então, isso é a culpa. Então, aqui você está sendo liberto disso. Você está sendo liberto de uma atitude que você tomou que te conduziu ao pecado, né? O pecado foi pago no Levítico capítulo 4. Mas e a culpa? Há uma culpa de uma ação que você fez e te levou até aquele pecado. E a culpa é tua. Se você não tivesse tomado aquela ação, você não teria chegado até aquele pecado. Não é culpa de ninguém. A culpa é tua. Então, a culpa cai sobre tua cabeça. É isso que está querendo dizer aqui, né?
Então, por isso que diz que Jesus Cristo pagou o nosso pecado e levou consigo a nossa culpa, né? A culpa que era nossa, ele levou. Ele pôs nele a culpa que era nossa. Por quê? Porque aquele pecado foi acontecido na nossa vida, no nosso passado, o pecado aconteceu por causa de alguma atitude nossa. Alguma atitude nossa nos levou até aquele pecado. Então, é culpa nossa. A atitude que a gente teve até ir até aquele pecado é culpa nossa. É uma culpa que está nas nossas costas, né? E o pecado também tem o seu pagamento. Então, aqui foi o que eu disse. Nessa época, a pessoa cometeu um pecado, né? Aqui no capítulo 4, a gente viu que era um pecado sobre as palavras de Deus, sobre os mandamentos de Deus. Então, a pessoa pecou sobre algum dos mandamentos de Deus. Ela tinha que pagar um preço pelo pecado. O preço do pecado era a morte. Então, ela tinha que matar um animal. E agora também há um preço pela culpa. Ela tinha que pagar 2 preços por conta do pecado que ela cometeu, porque o pecado precisa ser pago pela morte e ainda assim você precisa pagar sua culpa. Você tem culpa, porque aquele pecado só aconteceu por tua culpa. Se você não tivesse feito tal coisa, não tinha acontecido. Então é isso que acontece aqui. A pessoa, nesse caso, ainda que ela não fez um pecado em si, porque é isso que está querendo dizer no versículo 1, né? A pessoa também tem culpa. A pessoa também tem culpa se ela estava em um juramento, ela tinha o dever de falar a verdade e ela não falou. Também tem culpa, porque houve um julgamento errado ali, aconteceu algo errado ali que ela podia ter impedido de acontecer porque ela sabia a verdade e ela não falou a verdade. Ela não pecou diretamente, ela não matou ninguém, ela não chegou lá e fez o outro sofrer, mas ela tinha na mão dela o poder de fazer justiça, né? Falando a verdade. Então essa pessoa tem culpa, porque foi uma injustiça feita porque ela não falou a verdade. Então isso é uma culpa. Aí no versículo 2, né, diz: ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda. A gente vai ver mais pra frente quais são as coisas imundas, tá? Então eu vou falar agora, mas de uma maneira mais superficial, porque mais pra frente a gente vai estudar direito quais são as coisas imundas, né? E as pessoas impuras, a gente vai falar também mais pra frente. Mas diz assim no versículo 2: ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda. O que acontece? A gente lembra que aqui a gente tá falando sobre culpa. A gente não tá falando sobre pecado, a gente tá falando sobre culpa. A pessoa tem culpa. A pessoa tocou em uma coisa imunda, ela tem culpa, porque ela devia saber que aquilo era imundo e ela não sabia. Então ela tem culpa, porque ela tinha que vigiar. Ela tinha que ter se atentado se aquilo era imundo ou não para ela ter tocado. É isso que tá querendo dizer aqui. E se a pessoa toca uma coisa imunda, ela tem culpa, porque ela tinha o dever de saber que aquilo era imundo e não devia ter tocado. Aí diz no versículo 2, né? Ou quando, né, a pessoa tem culpa também e precisa pagar por essa culpa. A pessoa precisa se libertar dessa culpa. Quando? Quando alguém tocar em alguma coisa imunda. Então a pessoa tocou em alguma coisa imunda, ela tem culpa. Ela trouxe sobre ela a culpa de ter tocado em uma coisa imunda. Seja corpo morto de besta fera imunda, né? Seja aqui são exemplos, né? A gente vai ver que tem mais situações de coisas imundas, né? Mas aqui tá dando um exemplo no versículo 2, mais pra frente a gente vai estudar todas as condições que são, mas aqui tá dando uns exemplos, né? Então essa pessoa, por exemplo, tocou em uma coisa imunda, ela tem culpa, porque ela devia saber que aquilo era imundo e não devia ter tocado. Por quê? Porque ela é pura. Ela foi separada, ela foi santificada. A gente lembra, né? Quando a gente fala assim, a gente aponta muito para o Novo Testamento, né? Mas agora eu vou voltar para esse tempo aqui. Aqui era um povo que foi separado para ser um povo santo. Era um povo que foi consagrado a Deus, um povo que foi purificado a Deus. É um povo que estava aprendendo a ter comunhão com Deus. Então era um povo que devia se desviar da coisa imunda. Então eles tinham o dever de saber que aquilo era imundo e eles não tinham que tocar naquilo. Então se eles tocaram numa coisa imunda, a culpa é deles, porque eles deviam ter se resguardado, eles deviam ter vigiado. Eles não deviam sair tocando em qualquer coisa. Eles deviam saber no que eles estão tocando, né? Isso que está dizendo. Então, seja corpo morto de besta fera imunda, né? Seja um animal morto, né? E se eles tocarem, né? Um animal morto, a carcaça de um animal era uma coisa imunda. Então, eles não deviam tocar. Se eles tocassem, eles teriam sobre si culpa. Porque eles sabiam que aquilo não tinha que ser feito, mas fizeram. Então, eles têm culpa sobre isso. E diz aqui, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, né, de um animal aquático imundo, ainda que ele fosse oculto.
Ou seja, ele não devia tocar em nenhum animal morto, né? Que está dando o exemplo de nenhuma carcaça de animal devia ser tocada. Por quê? Eles foram separados para serem santificados, para serem santos, para serem puros. Então eles tinham que se resguardar de tocar naquilo que estava morto, né? Daquilo que estava degradado, né? Então eles tocaram. Aí aqui diz, ainda que ele fosse oculto, ou seja, ainda que ele toque sem saber que aquele animal está morto, ele tem culpa. Ele não deveria ter tocado, ele tem culpa. Ainda que foi sem querer, ainda que ele não viu que aquilo estava... Não foi oculto aos olhos, né? Por exemplo, ele não investigou direito. Porque tem como saber que o animal já estava morto, né? A pessoa tinha como saber. Mas aos olhos, olhando, não parecia morto aquilo, né? Parecia que era algo vivo, parecia algo bom. Então ele foi e tocou. Ele tem culpa, porque ele podia ter feito uma investigação melhor. Então ele tem culpa porque ele não investigou melhor. Ainda que fosse oculto aos olhos dele, ainda que ele olhou de vista, parecia bom, ele tocou, ele tem culpa, porque ele não deveria ter tocado, né? Porque ele é um ser santificado, né? Ele foi separado. Então ele não devia ter tocado nessa coisa imunda. Ainda que aos olhos dele parecia algo bom, à vista, né? De longe, olhando, parecia algo bom, parecia algo vivo, e ele foi lá e tocou, e quando ele tocou, aí foi que ele percebeu que aquilo era morto, né? Mas ele devia ter vigiado. Ele devia ter investigado melhor, né? Ele não devia ter já entrado assim em contato, mas ele devia ter investigado, devia ter se resguardado. Então ele tem culpa. Ele tem culpa porque ele não investigou direito. Ele não procurou se aprofundar sobre aquilo e ele já foi querendo ter contato com aquilo. E isso trouxe para ele culpa. Aí no versículo 3 continua, né? Ou quando tocar a imundície de um homem, né? Então aqui está falando sobre duas condições, né? Existe a imundície do animal e existe a imundície do homem. A gente vai ver mais para frente que existem condições, né, em que o homem se tornava imundo e a mulher também. Por exemplo, nos dias de menstruação, a mulher era considerada impura, né? O homem também, o sêmen do homem, né? Era considerado impuro. Se alguém teve contato com sêmen, era uma pessoa impura. Então, tinha um monte de coisas, né? A gente vai ver mais para frente que eram várias situações onde o homem e a mulher podiam se tornar impuros, né? Então, se um homem ou uma mulher está impuro e você toca nele, você tem contato com essa pessoa e toca nele, você tem culpa. Você devia saber sobre a imundície dessa pessoa. Você devia saber que essa pessoa está imunda. Você devia saber que essa pessoa, né, não está pura ali, né? Não está ali numa situação santificada, né? Então você não devia tocar. Aí diz então no versículo 3 isso. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qual for a imundície. Então a gente vê aqui, seja qual for, por mínima que seja a imundície, você é culpado, né? Então ainda que seja seu filho, ainda que seja sua mãe, seja lá quem for, né? Isso que está dizendo. Você é culpado, porque você está tocando na imundície do outro. Você tá, aqui está querendo dizer, quando você toca na imundície do outro, né? Você toma parte daquilo. Então você está se tornando imundo também. É engraçado que a gente observa no livro de Levítico que a coisa sagrada nesse tempo não santificava o impuro. Por exemplo, tinha ali um alimento consagrado, um alimento sagrado, né? Se o impuro tocasse naquele alimento, ele não seria purificado pelo alimento, né? Claro que em Jesus Cristo é outra coisa, porque Jesus Cristo é a perfeição dos sacrifícios. Mas aqui não. Aqui, por exemplo, se ele tocasse, um impuro tocasse em um sacrifício, né, consagrado, ele não era purificado por aquilo, né? Então, por isso que ele não podia participar, por exemplo, das ofertas pacíficas, né? A gente viu que tinham ofertas pacíficas, que era oferta de paz com Deus, né? Então, a gente lembra que tudo que sobrava do animal ia para o ofertante. E o ofertante podia chamar para o grande banquete qualquer um que fosse puro. Então, ele podia chamar vizinho, podia chamar amigo, podia chamar qualquer pessoa. Porém, o impuro não podia ir. Por quê? Porque aquele alimento santificado não purificava o impuro. Mas o impuro tornava imundo. Deixa eu arrumar aqui que saiu. Pronto. Porém, o imundo tornava imundo aquilo que era santo. Engraçado, né? Nessa época, por exemplo, aquilo que uma pessoa que foi ali, né,
consagrada e liberta do seu pecado, participou de uma oferta pacífica, tá ali bem, né? Se ela tocasse num imundo, ela está consagrada, ela está bem, ela está pura ali, né? Se ela tocasse no imundo, ela ficaria imunda. Então, o imundo passava a sua imundície, mas aquilo que era santificado não passava a sua santificação para o outro. A gente consegue isso somente em Cristo. A perfeição dos sacrifícios é dada em Cristo, né? Mas nessa época não. Então, o imundo era passado, a imundície era transmitida, mas a santidade não era transmitida. Então, se o imundo pegasse o santo, ele não virava santo. Pelo contrário, né? Se ele tocasse no santo, aquilo seria imundo. Então, ninguém devia tocar naquilo, porque aquilo tinha se tornado imundo por ter tocado num imundo, né? Porém, hoje a gente sabe que em Cristo, né, aquilo que é imundo, ao tocar em Cristo, se torna santo. É diferente. Então, assim, a gente tem um quadro diferente. Às vezes as pessoas confundem e acabam falando heresias, né? Mas hoje a gente tem um quadro diferente. Por exemplo, aquela mulher que saía sangue dela durante mais de 10 anos, né? Tinha sangue ali saindo daquela mulher. Isso era impuro. Ela era uma impura, né? Porque a menstruação era uma condição de impureza à mulher. Nos ciclos menstruais da mulher, a mulher era tida como impura. Tinha um ritual para ela se purificar. Então, aquela mulher, imagina, ela estava há 10 anos impura. Ninguém podia tocar naquela mulher. Ninguém podia tocar. Agora a gente pensa assim, trazendo para Levítico 5, se aquela mulher tocasse em uma oferta pacífica que foi consagrada a Deus e que era um ritual ali sagrado, ela tornaria aquela oferta imunda. Ela não seria santificada pela oferta. Ela tornaria a oferta imunda. Mas ao tocar as vestes de Cristo, ela foi tornada pura. Então, em Cristo, a gente tem a perfeição de todos os sacrifícios, né? Em Cristo, ela teve, ao tocar ali em Cristo, ela se tornou pura, né? Então, a gente vê aqui, era somente a sombra, né? Do que Cristo ia fazer. Era só, por isso que fala, né? Que são sombras do que há de vir. Realmente, era uma sombra aqui do que Cristo ia fazer. Porque realmente um animal não ia santificar uma mulher. Então ele era só um objeto de ilustração ali, que Deus estava querendo explicar para aquele povo o que ia acontecer no futuro, né? Então era isso que significava. Mas nessa época era essa condição que havia ali. Nessa época, um ser imundo, uma pessoa imunda, ela não se santificava. Ainda que, igual essa mulher de 10 anos do ciclo, do fluxo de sangue, né? De 10 anos. Se não houvesse Jesus Cristo, se ela tivesse nessa época aqui de Levítico, ela estava perdida. Ela nunca seria purificada. Ela não teria condições, porque ela era sempre impura. Ela era sempre impura. Então, ainda que ela pegasse e tocasse em alguma coisa santo, aquilo que era santo e ela tocou, aquilo se tornaria impuro, se tornaria imundo. Não era ela que ia ser purificada, não era ela que ia ser santificada. Era o santo que ia se tornar impuro. Então, hoje já não, graças a Deus. Hoje, em Jesus Cristo, o que é imundo se torna puro nele, né? Mas tem que permanecer, né? Mas se torna, por isso que fala, né? Vinde a mim como estáis, né? Mas nessa época era outra coisa, né? Era bem mais complicado nessa época. Aí então diz no versículo 3, ou quando tocar a imundície de um homem, né? Que a gente vai ver as várias condições, as várias situações que tem de um homem se tornar imundo, né? A gente vai ver mais pra frente para não alongar muita aula hoje. Aí diz aqui, seja qual for a imundície, não importa se a imundície para você é num grau leve, né? Ou se é num grau grave, igual, por exemplo, a lepra. A lepra era uma imundície. Aí a pessoa fala, ah, não, mas é só um ciclo menstrual, não é tão imundo quanto a lepra, né? Não importa. A pessoa tá impuro ali, você não pode tocar. Tá imundo ali, não pode tocar. Ah, então aqui continua, né? Com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Então, ainda que a pessoa tocou na outra, e ele não sabia que aquela pessoa era imunda. Ele não tinha noção que aquela pessoa estava em imundície, que aquela pessoa estava em impureza. Ele se tornou culpado por ter tocado. Ainda
que ele não soubesse, ainda que ele não tivesse ideia de que aquela pessoa era imunda. Às vezes não era visível aos olhos, né? Igual, por exemplo, o caso do fluxo menstrual, não é visível aos olhos das pessoas. Na rua não iam saber, mas se a pessoa tocasse sem querer numa mulher assim, ele se tornava imundo, né? Tem alguns casos que você poderia ver, por exemplo, a lepra. A lepra era visível, então eles não iam tocar, porque era visível. Mas ainda que não fosse visível, ainda que fosse oculto e a pessoa tocasse, ele teria culpa por ter tocado no outro. Então a gente observa, né, que nessa época o santificado, o santo, o separado, o consagrado, fosse o que fosse, e o imundo tocasse, aquilo se tornaria imundo, né? Não, o santo não purificava o imundo é que sujava o santo, né? Nessa época era assim. Aí no versículo 4 continua: ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, a gente vai ter um exemplo disso mais para frente. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem. Seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, ele vai ser culpado dessas coisas. Aqui está querendo falar por aquela pessoa que está empolgada e na hora da empolgação jura qualquer coisa. E depois a pessoa se arrepende do que jurou. A pessoa fala, meu Deus, como foi que eu jurei isso? Falei bobeira. O que está querendo dizer no versículo 4? Deus não mandou você jurar nada. Deus não mandou você fazer voto nenhum. Você fez, agora cumpra. A gente vai ver mais pra frente um caso que vai acontecer disso, né? Tem um servo de Deus mais pra frente que ele vai falar: Senhor, se eu vencer essa guerra, quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que sair da minha porta, eu vou te oferecer em sacrifício. E ele ganha. E ele chega. Quem sai da porta dele? A filha dele. A única filha que esse homem tem. E ele tem que obedecer, tem que cumprir. Ninguém mandou ele fazer aquele voto. Ele foi fazer, tem que cumprir. Deus não mandou ele fazer voto nenhum. Ele quis fazer, então cumpra. É isso que está querendo dizer no versículo 4. Deus não está mandando a gente fazer voto nenhum. Deus não está mandando a gente se comprometer a fazer. Deus não precisa nada da gente. Deus não precisa de nada da gente. A gente não precisa dar presentes para Deus. Deus já tem tudo. Ele não precisa de nada. Não tem nada que a gente faça para Deus, né, que vá alcançar alguma coisa. A gente é misericórdia e graça. Mas se você se propõe a fazer alguma coisa, se você fala alguma coisa, faça. É isso que está dizendo no versículo 4. Porque se você não fizer, você vai trazer sobre a sua cabeça culpa. É isso que está querendo dizer no versículo 4. Se você não fizer, você vai trazer sobre a sua cabeça culpa, né? Às vezes a pessoa fala, né? Hoje eu vejo isso ainda, exemplos, né? A pessoa vai e fala: Deus, se tal coisa acontecer, eu não deixo de ir no teu evento. Eu saio do meu emprego, mas eu não deixo de ir no teu evento. Aí acontece uma amarração ali, uma situação para provar o voto daquela pessoa. E o chefe dela fala assim: agora você vai trabalhar nesse dia. O que foi que a pessoa prometeu? Qual foi o voto da pessoa? Que o evento com Deus era mais importante, ainda que ela abrisse mão daquele emprego, ela iria. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que abrir mão do emprego. Aí a pessoa não abre mão do emprego. A pessoa fala: não vou abrir. O que acontece? A pessoa perde o emprego. A pessoa perde o emprego, a pessoa se dá mal, porque ela não cumpriu o voto. Ninguém mandou ela fazer voto. Ninguém mandou fazer nada. Ela quis fazer, então cumpra. Você fez, cumpra, né? Ninguém mandou. Tá empolgado? Se acalma. Não vai fazer juramento empolgado, não vai fazer voto empolgado, porque depois você vai ter que cumprir. É isso que tá dizendo no versículo 4, né? Se a pessoa, na hora da empolgação, ali tá exaltado, tá alegre, quer fazer voto, não importa se ela fez voto pro bem ou pro mal, ela tem que cumprir. Igual esse homem que falou: a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu vou sacrificar. E foi a filha dele. A única filha que ele tinha, virgem. Aí ele foi e sacrificou. Então, tem que ter muito cuidado. E é isso que está dizendo. Se você não cumprir, se você fizer um voto com Deus e você não cumprir o voto, você tem culpa. Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, não é um pecado assim relacionado a um fazer. Você não está indo lá matar alguém, você não está indo diretamente afetar alguém, assim. Mas é um pecado, né, contra Deus. Você fez um voto com Deus de algo, ninguém mandou você fazer esse voto. Você fez, então cumpra. Deus não mandou você fazer nada. Você falou, então faz. Se você não fizer, você tem culpa, né? Isso que está dizendo aqui. Você vai ser culpado pelo voto que você não cumpriu. Aí, como que era para você ser liberto dessa culpa, né?
Aqui vai dizer, né, como que você tinha que ser liberto dessa culpa. Às vezes era um sacrifício muito difícil. Imagina, às vezes a pessoa fala, se fizer tal coisa eu vou arrancar meu braço. Sei lá, às vezes a pessoa faz um voto absurdo, né? Não pensa no que tá falando. E aqui tá dizendo, se ele não fez, ele vai ser culpado. Mas há um jeito de ser liberado dessa culpa, né? E aqui vai dizer qual que é esse jeito, né? Há um jeito de ser liberado dessa culpa que recai sobre você, porque você falou e não cumpriu uma coisa que você fez, um voto. Aí no versículo 5 diz, né? Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, de todas essas opções que a gente falou aqui, né? Tocar em algo imundo, né? Ou agora você jurar algo e depois viu que jurou demais, né? Você fez não é jurar, você fez um voto, né? Depois você viu que fez um voto exagerado, né? E não vai cumprir o voto. Ou você, em juramento ali, você não fala a verdade, né? Então, se você foi culpado, se essa pessoa, né, no Levítico foi culpada de alguma dessas coisas, né? Ela tinha que confessar o pecado dela. Então, ela tinha que confessar que ela errou. Ela tinha que confessar que ela agiu de forma errada ali. Aí no versículo 6 vai falar o que ela tem que fazer para se livrar da culpa. Porque ela traz culpa sobre ela, né? Ela não tem pecado. A gente vê que é diferente aqui, né? Aqui eles mencionaram, né? No Levítico capítulo 4 havia pecado. Aqui a gente vê que há culpa. Há culpa, né? Engraçado. A pessoa não cometeu um pecado em si, mas houve uma culpa. Então, ela teve culpa aqui. E isso também a afasta de Deus, a culpa. Então, aqui você precisa ser liberto dessa culpa. Então, como que faria nessa época para ser liberto dessa culpa, né? Às vezes a pessoa tem culpas, né? Igual assim, trazendo para os nossos dias atuais, né? Seria, por exemplo, uma culpa. Às vezes a pessoa tem culpa, ela não fez diretamente algo para alguém, ela não foi lá e prejudicou a pessoa diretamente, mas pelas atitudes dela, ela teve culpa naquele resultado, né? Ela não foi lá e chegou diretamente e fez aquilo com aquela pessoa. Mas se ela não tivesse tomado determinadas atitudes, aquele fim não teria acontecido. Então ela tem culpa. Ela não praticou o pecado final, né? Ela não praticou aquele pecado que aconteceu. Mas ela teve culpa para aquele fim ter acontecido, né? Então aqui é nesse termo, né? Há uma culpa, né? Não houve o pecado em si, mas há a culpa. E a culpa também afasta de Deus. Porque ele teve culpa, né, de algum acontecimento que não era bom de ter acontecido, né, era algo que deveria ter acontecido e sido realizado. Então ele tem culpa. Aí diz aqui no versículo 6, como sua oferta pela culpa, né? Então, como oferta dele, porque ele não é inocente, pela atitude que ele fez e ocasionou aquele resultado, que foi um resultado ruim, que não deveria ter acontecido, não foi algo agradável. Então, ele vai ter que oferecer um sacrifício. Então, qual que é o sacrifício? Aqui diz, pelo pecado que cometeu, né, pela culpa dele, né, a gente vê que coisa aqui, né, aqui ele já compara a culpa, né, põe o grau da culpa no mesmo nível do pecado, afastou de Deus no mesmo nível do pecado, então ele foi afastado de Deus pela culpa. Aí aqui diz, ele deve levar ao Senhor o quê? Um gado miúdo. Aqui a gente já vê que há uma diferença. Quando foram, né, os pecados do capítulo 4, falou o quê? De gado grande. Gado grande, porque falava o quê? Que você pecou contra algum dos mandamentos de Deus. Então era o quê? Um gado grande. A gente lembra no capítulo 4 falou. Aqui tá falando de um gado miúdo. Então aqui ele já não tá exigindo um gado grande. Já tá. O primeiro requisito aqui já é um gado miúdo, já é um gado leve, né? Então aqui a gente vê já, né? Que assim, pela oferta, pelo sacrifício, a gente consegue ter uma ideia assim dos níveis dos pecados aqui, né? Então aqui já é um gado menor, não é um gado tão grande para ser oferecido, ou seja, já pode oferecer um gado miúdo. Aí diz uma cordeira ou uma cabrita, né? O que é uma cordeira, né? A gente vê que é fêmea, né? Ele tá falando que você pode oferecer 2 gados pequenos, né? 2 gados mais baratos da época e pequenos, né? O que seria uma cordeira? Cordeira é a filha da ovelha, né? O filhotinho ali da ovelha, né?
Tem a ovelha e o carneiro, e eles têm um filhotinho que é o cordeiro, né? Então seria o cordeiro o macho e a cordeira a fêmea. Aqui tá falando de fêmea, né? Então a gente já vê o grau também, né? Existem sacrifícios que tem que ser macho e existem sacrifícios que podem ser fêmea. Aqui ele já tá falando direto de fêmea. Já tá pedindo para tirar a culpa desses casos, é uma fêmea pequena. Então você vê que não é um animal tão assim, né? Então pede o quê? Pede uma cordeira, que é um filhote de ovelha com carneiro, né? Que é a cordeira. Ou uma cabrita, né? O que é a cabrita? A cabrita é a filhote, o filhote, né? Da cabra com o bode, mas é fêmea também. A gente percebe que também é fêmea. E aqui ele vai ser ofertado pelo pecado. Qual pecado? O pecado da culpa. A pessoa teve culpa, né? Amém, a paz, Claudinha, boa noite. Então, a pessoa teve o pecado da culpa. Então, ela tem que oferecer para se libertar da culpa. Para ser liberta da culpa, ela tem que oferecer isso. Aí diz no versículo 7, né? E se a pessoa não tem condições? A pessoa é muito pobre. E a pessoa não tem uma cordeira para sacrificar. A pessoa não tem, né? Uma cabritinha para sacrificar, ela não tem ali, né? Então o que vai acontecer? Então agora vai ter uma outra condição aqui, vai ter uma outra possibilidade para os mais pobres, né? Dessa época. O que eles podiam fazer? Eles podiam, né? Para eles terem de si tirado a culpa pelo erro deles, né? E eles não tinham condições de levar um gado miúdo, porque eles não tinham, existiam pessoas nessa época que não tinham condições de ter uma cabra, uma ovelha, um bode, um cabrito, não tinha dinheiro, né? Existiam servos também, né? Então, aqui o que você podia fazer? Você podia levar 2 rolinhos, né? 2 rolas pombas, né? Ou 2 pombinhos. Então, não tem condições de levar um cordeiro, não tem condições de levar uma cabritinha, então você pode levar uma cordeira, né? Era feminino, né? A gente viu que é feminino, essas 2 ofertas. Você não tem condições de levar uma cordeira e não tem condições de levar uma cabrita, então você podia levar 2 pombas, 2 pombinhos. A gente vai ver por que são 2 pombas, eu vou explicar. E eu vou explicar também sobre esse sacrifício, o que vai acontecer com esse sacrifício, né? Então, você podia oferecer também 2 pombinhas, 2 rolas pombas, né? Como oferta pelo pecado e outro como holocausto. O que acontece? Agora eu vou explicar, vou ter que explicar por que são 2 pombas, né? Nos pecados em que o sangue entre no tabernáculo, o sacerdote não pode comer o corpo do animal. Ninguém pode comer o corpo daquele animal. Quando o sangue do animal entra no tabernáculo. O que isso significa? Significa que o pecado foi grave. Então, o pecado foi tão grave que teve que entrar na casa de Deus. Porque a gente lembra que o tabernáculo ali era a casa de Deus. Então, o sangue teve que entrar na casa de Deus. Então, ninguém pode comer aquele corpo. Porque aquele corpo é pelo pecado. Aquele corpo é morto pelo pecado. Então, a gente lembra que a gente viu o que acontece nesses casos. É tirada a gordura do animal, né? A gente viu no Levítico capítulo 4. É tirada a gordura do animal. É tirado os 2 rins do animal e é queimado para Deus isso em holocausto. O sangue é levado lá para dentro do tabernáculo, porque foi um pecado sério, um pecado grave. Então teve que ser levado lá para dentro, para a casa de Deus, para que Deus possa perdoar. Então foi uma coisa mais séria. Então nesses casos não se pode comer a carne. O que fazia? A gente viu no capítulo anterior, eles tinham que pegar o animal, levar lá para fora do arraial, no lugar onde se jogavam as cinzas, né? Então todas as cinzas que caíam ali dos holocaustos, né, dos sacrifícios, eram levados para fora do arraial, bem longe do arraial, e eram lançadas ali as cinzas, né? Por causa de questão de saúde mesmo, né? Vai jogar cinza de animal morto ali dentro do arraial, isso ia trazer prejuízo para aquele povo, né? Eram cinzas ali. Então era levada para longe do arraial, né? A mando de Deus. Era levada para longe do arraial. Então o que a gente viu? Quando o sangue do animal era levado para dentro da casa de Deus, né? Era um pecado mais sério. A gente viu os exemplos desse pecado, né? Era pecado, por exemplo, do sacerdote, né? Sacerdote pecou contra um dos mandamentos de Deus. O sangue tem que ir lá para dentro da casa de Deus.
Foi pecado sério. A congregação inteira pecou contra um dos mandamentos de Deus, né? Um ou mais mandamentos de Deus. Vai lá para dentro do tabernáculo. Por quê? Porque era uma nação santa, era um povo separado. Então, eles não podiam errar dessa forma. Como que todo mundo erra e ninguém percebe, né? Então, tinha que ir lá para dentro, para pedir perdão direto para Deus na casa de Deus. Era uma coisa mais grave, né? A terceira, o exemplo que a gente viu no capítulo anterior, né? Foi da autoridade. Então, a autoridade que peca é mais sério do que uma pessoa do povo pecar. Ele está ali em autoridade, né? Quanto mais alto o nível da pessoa, mais ele é cobrado. Às vezes a pessoa observa muito o cargo, mas ele não percebe que de trás daquele cargo tem uma carga, né? Então é isso. A pessoa está ali numa autoridade, está ali num nível, existe uma carga atrás daquela pessoa. Se ela peca, é cobrado mais do que uma pessoa do povo peca, né? Então a gente viu isso no capítulo 4. Essas 3 condições que acontecem, tinha que ir lá para dentro do tabernáculo o sangue. Por quê? Porque foi pecado sério. Era pessoa que não devia ter pecado. Era pecado que não devia ter acontecido. Como que uma congregação inteira peca? Era coisa que não devia, era coisa abominável. Então vai lá para dentro do tabernáculo. Nesses casos, o sacerdote não podia comer o corpo do animal, porque o sangue foi lá para dentro, foi coisa séria. Então, o sangue foi lá para dentro, foi pecado sério, pecado grave. O sangue foi lá para dentro do tabernáculo. Então, o que acontecia? A gordura e os 2 rins eram queimadas no holocausto de bronze lá de fora do átrio, e o resto do animal, todo o resto, a pele, tudo. A gente lembra que nem a pele não ficava com os sacerdotes. Então, tudo ia ser levado lá para fora do arraial, onde ficavam as cinzas lá fora do arraial, né? E ali o animal seria queimado. Então, seria queimado lá onde ficam as cinzas, né? Porque era coisa séria. Porém, a gente viu que quando foi no capítulo 4, o pecado de uma pessoa do povo, o sangue não entrava no tabernáculo. É diferente uma pessoa do povo pecar e a autoridade daquele povo pecar, né? Igual hoje, trazendo assim para hoje, é diferente. Uma pessoa pecar que está sentado na igreja da pessoa que está lá em cima ministrando a palavra. A diferença. Uma pessoa que não devia pecar, a que está lá em cima, ela tem que dar o exemplo, ela não tem que pecar, tem que dar o exemplo, né? Então é diferente, a carga é menor, porque eles estão ali para aprender, né? Então é a mesma coisa. Agora foi uma pessoa do povo que pecou, então não é tão sério, não é tão grave. Por quê? Porque eles estão aprendendo, né? Então não era tão grave assim. Então o sangue não entrava no tabernáculo. O sangue do pecado, ainda que essa pessoa pecou contra algum dos mandamentos de Deus, a gente lembra que é sem querer, né? Quando fala de pecar contra um dos mandamentos de Deus, é sempre sem querer. Porque Deus já falou, a gente viu na aula anterior, se pecar contra um dos mandamentos de Deus de propósito, não há perdão. É pecar sem querer. Então, uma pessoa do povo pecou sem querer, não tem problema, mas não ia o sangue lá para dentro do tabernáculo. O que acontece? Quando o sangue não vai para dentro do tabernáculo e é oferta por pecado, o sacerdote come o animal. Ele é obrigado a comer. A gente vai ver isso mais pra frente. Ele é obrigado, ele tem que comer, porque é oferta pelo pecado. Então ele precisa comer daquele animal que sugou o pecado daquela pessoa. Então ele precisa fazer parte daquilo. Como ele está intermediando entre Deus e o povo, e uma vez por ano o sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos e ele vai ter ali, né, diante de Deus, né, retirado todos os pecados do povo, ele precisa comer aqueles pecados. É como se ele estivesse tomando para ele os pecados. É isso que acontece. A gente vai estudar com mais detalhes mais para frente. Mas ele tinha que comer. Então, quando é uma oferta pelo pecado, que o sangue não é levado para dentro do tabernáculo, o sacerdote era obrigado a comer. Ele tinha que comer aquele animal, né? Então, no final do capítulo anterior, a gente viu que a Bíblia não falava, né? Porque nas outros sacrifícios que levou lá para dentro do tabernáculo, a Bíblia falou o que aconteceu com o corpo do animal, né? Então a gente viu que ele foi levado lá para fora e foi queimado. Porém, no último pecado do capítulo anterior já não se falou. O que acontece? O capítulo 4, 5, 6, 7, eles são emendados. É como uma carta escrita, não é separado por capítulo, né? A Bíblia não é separada por capítulos e versículos. Ela foi escrita como uma carta, de uma vez só. Então eles são emendados, eles são juntos. A gente vai ver no final que vai ter ali uma
explicação, ele vai fazer um resumão, ele vai falar, esses são os sacrifícios pelos pecados tais, e o corpo do animal tem que ser feito tal coisa. Então, no final, vai ter um resumão, porque é uma carta que vai seguindo um raciocínio, né? Não é separado por capítulos. Às vezes, a gente não entende porque a gente acha que é separado por capítulos, mas não é. Então, ele é emendado, né? O capítulo 4 vai emendando com 5, com 6, a gente vai ver que no final vai falar, e esses são as ofertas que tem, porque era uma carta só, era um escrito só, né? Então, no final vai falar o que vai acontecer com esse corpo aqui. Mas eu já adianto, esse corpo, né, pelo pecado, né? A culpa também, né? A culpa é equivalente ao pecado, é o pecado da culpa, né? Então, quando é pelo pecado e não entra o sangue dentro do tabernáculo, o sacerdote come. A gente vai ver mais pra frente isso, né? Que o sacerdote come. Então, aqui, eu tô falando tudo isso para explicar sobre as duas pombinhas, gente. O que acontece? A gente falou que o que eles tinham que fazer nesse caso, né? Nesse exemplo aqui, dos 3 exemplos primeiros de culpa, né? Eles tinham que levar uma cordeira ou uma cabrita. Então, o que ia acontecer? Essa cordeira e essa cabrita ia ter retirado a gordura delas, o rim ia ser queimado no holocausto e o restante do animal ia ser comido pelo sacerdote, né? O sacerdote ia comer ali o restante da cordeira, porque é a oferta pelo pecado. Porém, a gente viu, e se a pessoa é muito pobre? Então, a pessoa é muito pobre, a pessoa não tem condições de dar uma cordeira, a pessoa não tem condições de dar uma cabrita. Então, a pessoa podia dar 2 pombinhas, 2 rolas, né? 2 rolas ou 2 pombinhos. Seria uma ave bem pequenininha, né? Então, o que acontece? A gente lembra que os animais maiores, o que tinha que ser feito? Tinha que retirar a gordura, retirar os 2 rins e queimar no altar do holocausto. Porém, não dá para fazer isso com uma ave. Como que vai abrir a ave e retirar a gordura da ave? Não tem condições. A ave é pequenininha. Então, por isso que pede duas pombinhas. A gente vai entender. Por isso que são 2 pombinhas. Porque não dá para fazer esse processo. Não dava para abrir a pombinha, pegar a gordura, pegar os rins e separar. Não tinha como, né? E o sacerdote comer o restante. Não dava, não ia ter condições. Então, o que vai fazer? Vão pegar 2 pombinhos. Como não dava para fazer isso, vão ser 2 pombinhos. Então, vai ser... porque a gente lembra que o sacerdote tem que comer uma parte, né? Uma parte tem que ser comida pelo sacerdote. E outra tem que ser queimada como holocausto para Deus, né? Então, como é um animal muito pequeno, ele vai falar agora o quê? Então, me dá 2. Dá 2 pombinhas, traz 2 pombinhas para mim. Uma vai ser queimada e uma o sacerdote vai comer. Então, por isso que são 2, né? Como não dá para dividir igual um animal grande, então vão ser 2. Uma rolinha o sacerdote vai comer inteira e a outra rolinha vai ser queimada para mim como oferta pela culpa. Por isso que são 2 rolinhas. Aí, então, diz agora no versículo 7 isso que eu acabei de explicar. Diz assim, se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, né? Você deve trazer ao Senhor como oferta pela sua culpa, pelo pecado que você cometeu, né? Você vai trazer o quê? 2 rolas, né? Ou 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e o outro vai ser como holocausto. O que acontece? Ele está diferenciando oferta pelo pecado e o outro como holocausto. A gente estudou o que é holocausto. O holocausto é aquilo que é queimado completamente no altar. Então, uma pomba vai ser queimada completamente no altar. Aquilo vai ser o holocausto, vai ser queimada completamente ali no altar. E a oferta pelo pecado é aquilo que o sacerdote tem que comer. Porque ele está comendo o pecado da pessoa para que uma vez por ano o sumo sacerdote entre no Santo dos Santos e que Deus ali, né, perdoe os pecados de todo o povo. Então, o sumo sacerdote vai levar consigo ao entrar no Santo dos Santos todos os pecados de todo o povo. Então, eles precisavam comer o pecado do povo. Simbolizava isso, né? Eles precisavam comer o pecado do povo. Então, o povo ofereceu o animal pelo pecado deles, os sacerdotes tinham que comer aquele animal que havia recebido o pecado. É como se eles estivessem comendo o pecado daquelas pessoas realmente. Então, aqui o sacerdote vai receber 2 pombinhos, né?
Um pombo vai ser queimado completamente no altar. Isso é um holocausto, né? A gente viu que o holocausto é aquilo que se queima completamente no altar. Então, ali vai ser um holocausto, porque vai ser queimado completamente no altar aquele pombinho. O outro pombo é a oferta pelo pecado. Então, a oferta pelo pecado é o quê? É o que tem que ser comida pelo sacerdote. Porque uma vez por ano, Deus vai purificar o povo ali no Santo dos Santos, por meio do sumo sacerdote. Então, ele tinha que comer a oferta pelo pecado. Então, por isso que são duas pombas. Por isso que são duas pombinhas. Uma pombinha para ser queimada como holocausto, queimada completamente no altar, e uma pombinha para ser comida pelo sacerdote, porque é a oferta pelo pecado. E a oferta pelo pecado se come. Não qualquer pessoa come, o sacerdote, porque ele é o intermediário, né? Ele era, né, aqui, né? Hoje não. Hoje é Jesus Cristo o intermediário e nós somos sacerdotes, né? Mas nessa época o sacerdote ele era intermediário, então ele tinha que comer o pecado do povo, né? Era isso que significava, ele estava comendo o pecado do povo. Então agora, né, que a gente entendeu porque são duas pombinhas, a gente vai ver mais uma possibilidade, né? Aí diz assim, no versículo 8, você vai, né, a pessoa que cometeu o pecado ali, né, que teve a culpa, ela vai entregar ao sacerdote esses animais, né? O qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado. Então aqui tá falando, né? Apesar de o sacerdote, ele comer a oferta pelo pecado, que a gente lembra que ele come a oferta pelo pecado, ele come a carne, porque ele está tomando para si o pecado por meio da carne daquele animal. Porém, o sangue pelo pecado é de Deus. Por quê? Porque o pecado leva à morte. Então, Deus havia dito, né? O pecado leva à morte. O resultado do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. Então, eles tinham que dar o que é de Deus. A oferta pelo pecado, a carne é deles, porque eles intermediavam, então eles tinham que participar do pecado do povo, né? Isso lembra muito Cristo. Cristo tomou para si os nossos pecados. É o que esses sacerdotes estavam fazendo. Esses sacerdotes estavam comendo o pecado desse povo, né? Para tomar para eles o pecado desse povo. É o que Cristo fez por nós, comeu entre aspas, né? Ele tomou para si o nosso pecado, né? Então é o que esses sacerdotes faziam. Eles comiam aquele animal, trazendo para si o pecado do povo. Porém, o sangue é a vida, né? Então, é a vida que era devida a Deus por conta do pecado, né? O pecado leva à morte e o sangue é vida, então a vida era devida a Deus porque falou que ia ter morte. Então, o sangue tinha que voltar para Deus. Então, o que vai acontecer? Com essa oferta pelo pecado, que o sacerdote vai comer, o sacerdote tem que comer esse animal da oferta pelo pecado. Porém, o que ele ia fazer? Ele ia matar o animal, ele ia quebrar o pescoço, é um animalzinho pequenininho, não é uma pomba como a gente vê hoje, né? Pomba na rua. É um animal pequenininho, então era uma avezinha pequena. Então você quebrava o pescoço, né? O sacerdote quebrava o pescoço desse animal, né? E enfiava a unha no pescoço desse animal para fazer um buraco. Por quê? Porque o sangue vai sair. O sangue tinha que sair, porque o sangue era dado a Deus. Então ele faz o quê? Ele pegava a cabeça dessa vizinha, enfiava o dedo, né, com a unha e fazia um buraco e quebrava a cabeça do animal. E derramava aquele sangue sobre o altar do holocausto, porque aquilo era oferta pelo pecado. Ele ia comer a carne, mas o sangue tinha que ser dado a Deus. Então ele quebrava ali a cabeça da ave, né, e derramava ali na parede do holocausto, né, porque era um animal pequeno, não tinha tanto sangue assim para jorrar, né, então era um animal pequenininho, então ele ia colocar o sangue ali para escorrer ali pela parede do holocausto, do altar do holocausto, né, altar de bronze. Então diz isso aqui, né? Primeiro você vai oferecer a oferta pelo pecado. Como? Dando sangue para Deus, mas o corpo da pombinha, né, vai para o sacerdote comer, mas o sangue vai para Deus, porque é sangue pelo pecado. Então diz aqui, entregá-lo-ás, né, ao sacerdote, o qual primeiro vai oferecer aquele que é como oferta pelo pecado. Então ele vai sacrificar primeiro o que é pelo pecado. Ele não vai sacrificar primeiro o que é o holocausto. Ele vai sacrificar primeiro o que é pelo pecado, porque o sangue vai ser derramado no altar,
mas ele vai ficar com o corpo para comer, porque é pecado, ele tem que tomar para si o pecado daquele povo. Então ele vai ficar com o animal, mas o sangue todo ele vai derramar no altar ali, porque é oferta pelo pecado. E o segundo vai ser o holocausto. Então, o primeiro é pelo pecado. O segundo entra ali como holocausto para ser totalmente queimado ali no altar. Então, diz aqui, né? O primeiro que vai oferecer é aquele que é como oferta pelo pecado. A pombinha que é pela oferta pelo pecado. Como que vai fazer? Você vai destroncar com a unha a cabeça, sem separar do pescoço, né? Aí diz no versículo 9: do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar. É a oferta pelo pecado. Então o sangue inteiro vai para o altar. Aqui não está falando o altar de ouro, lá de incenso de dentro do tabernáculo. Aqui está falando o altar de bronze lá de fora. Então todo o sangue tem que ir para o altar. Porém, não é tanto sangue nesse animal, né? A ponto de jorrar. E outra, a gente lembra que o altar do holocausto, ele vivia sempre aceso. A chama do altar do holocausto não podia se apagar, ela tinha que viver acesa. Então, se ele fosse derramar o sangue assim no meio do altar do holocausto, o bicho ia se consumir ali, né? Então, não, ele fazia o quê? Ele colocava a unha, destroncava o pescoço, né? Fazia um buraco ali e jogava na parede do altar. Se ele fosse mais pro meio, ia acabar consumindo todo o animal, né? Então, ele tinha que ir ali pro canto e aquele animal tinha que ser comido. Então, ele ia pro canto, o sangue escorria ali pela parede, né, do altar do holocausto. Então diz, do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar. Era pouquinho sangue, era um animal muito pequeno, né? E o restante do sangue você vai fazer escorrer, né? Ele vai correr ali à base do altar, pois é a oferta pelo pecado. Aí continua no versículo 10. E do outro, né, o outro animal, a gente lembra que são 2 pombinhas, uma pombinha oferta pelo pecado e uma pombinha holocausto, né? Então, essa pombinha é oferta pelo pecado, o sangue vai ser derramado ali nas paredes do altar, mas ela vai ser comida pelo sacerdote. Essa outra não, a do holocausto vai ser entregue totalmente a Deus. Aí diz no versículo 10, e do outro você vai fazer um holocausto, né? Do outra pombinha você vai ali colocar sobre o altar, que é um holocausto, tem que ser queimada completamente. Conforme estabelecido, assim o sacerdote por ele fará a oferta pelo pecado que cometeu, né? Então assim o sacerdote vai intermediar pela pessoa, né? Oferecendo essa oferta pelo pecado da pessoa. Então assim o sacerdote vai intermediar. E a pessoa vai ser perdoada. Aí no versículo 11 diz, porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, né? Então a pessoa é muito pobre, não tem condições, ela não tem nem 2 pombas, né? Não é igual hoje a gente sai na rua e pega uma pomba na rua, né? Não, nessa época eles comercializavam, né? E não é essas pombas que a gente vê hoje, né? Era uma avezinha pequenininha. Então, a pessoa não tinha nem essa ave, não tinha 2 aves para oferecer. Como que ela vai se libertar da culpa dela? Deus dá uma solução para isso. A pessoa pode se libertar da culpa dela. Como? Por meio de uma oferta de cereais. A gente vai ver oferta de grãos. Então, dava para se libertar da culpa por uma oferta com farinha. Então diz assim, porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 pombinhos, né, não tem condições, então aquele que pecou vai poder trazer como oferta a 10ª parte de um efa, né? Um efa era uma medida ali, né? Uma medida ali para farinha, para grãos, assim, né? Para alimentos assim, né? Com grãos, em pó, né? Farinha assim. A gente lembra, aqui fala a 10ª parte de um efa. Para a gente ter uma ideia da quantidade disso, era o que Deus havia falado para o povo pegar de maná. Deus falou para o povo no deserto pegar 10%, né? A 10ª parte de um efa. Isso era a quantidade de maná que eles tinham que pegar por dia. E a gente lembra que rendia o dia inteiro, né? Eles tinham que pegar... lá era escrito como gomer, né? Gomer ou homer. Mas a medida é a mesma. Gomer ou homer significa a 10ª parte do efa. Então, era o que eles pegavam de maná. Então, para a gente ter uma ideia, agora a pessoa ia ter que oferecer como oferta pelo pecado dela a mesma quantidade que elas pegavam de maná para suprir o dia delas. Então a gente lembra que era 10, né, a 10ª parte do efa por cabeça. Então se tinham 5 pessoas na casa, ia ser 5 vezes, né,
essa décima parte do efa, ia ser 50, né? Ia ser 50%, né? 10% do efa era por cabeça. Então, é aqui a mesma medida. Então, o que a pessoa tinha que recolher de medida para o maná, para ela se sustentar no dia, ela tinha que oferecer aqui pela culpa dela. Então, diz aqui, né? Ela vai oferecer a décima parte de um efa, né, de flor de farinha como oferta pelo pecado, que é a mesma medida ali do maná que eles tinham que pegar, né, que é 10% também do efa por dia. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado, né? Então não vai enfeitar. É oferta pelo pecado, não tem que ter azeite, não tem que ter incenso, nada. Isso não é uma oferta agradável. Porque a gente lembra, né, que Deus, quando mandava colocar azeite, colocava incenso, ele falava, a oferta agradável é ao Senhor. Não, não é agradável. Não é agradável ao Senhor uma oferta de culpa. O agradável para Deus seria você não fazer nada que tenha que fazer oferta de culpa, né? Agradável a Deus é você não pecar. Então, não é agradável. Então, você não vai pôr azeite, não vai pôr incenso, nada, porque não é agradável para Deus essa oferta. Aí diz no versículo 12, né? E você vai então entregar ao sacerdote, né? Essa farinha, né? E o sacerdote vai tomar um punhado dessa farinha. O que acontece? A gente lembra, isso é oferta pelo pecado. Essa pessoa pecou, ela tem culpa. Então, ela precisa se livrar dessa culpa. E o que acontece? O sumo sacerdote vai uma vez por ano lá no Santo dos Santos fazer expiação, pedindo perdão para aquele povo, né? E o que? A liberação da culpa. Então, o sumo sacerdote levava consigo todos os pecados daquele povo, toda a culpa daquele povo, né? Para que Deus os perdoasse. Então, aqui está sendo oferecido essa farinha de trigo, né? Essa farinha aqui, como oferta pelo pecado, como oferta pela culpa. Então, o sacerdote precisava ter parte disso, porque ele vai ter que ir lá no Santo dos Santos, né, o sumo sacerdote, e vai precisar levar nele todo o pecado do povo para que seja libertado, né, para que o povo seja perdoado ali por Deus. Então, ele precisava comer também. Assim como ele tinha a parte de comer as outras ofertas pelo pecado que era dado, ele tinha que participar dessa também. Então, ele ia pegar um pouquinho daquela farinha que foi levada, ia pegar e ia jogar um punhado ali no altar para ser queimado para Deus, como oferta pelo pecado. E o restante ele tinha que comer, porque é oferta pelo pecado. Então, como ele tinha que comer os animais, ele também tinha que comer essa farinha, porque essa farinha também era oferta pelo pecado. Então, ele tinha que participar daquele pecado, né? A pessoa estava oferecendo aquilo por conta de algum pecado, de alguma culpa que ela tinha. E qual que é a função do sacerdote? É trazer para si aquela culpa, trazer para si aquele pecado, para que o sumo sacerdote depois entre no Santo dos Santos com a culpa e o pecado de todo mundo, para que Deus possa perdoar. Então, era essa a intenção. Então, realmente, ele tinha que comer essa farinha, porque essa farinha representava a oferta do pecado que aquela pessoa cometeu, da culpa que aquela pessoa da culpa que aquela pessoa tinha, né? Então, realmente tinha que comer. Então, ele comia o restante. Então, diz aqui no versículo 12, né? Entregá-la ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta queimada, é oferta pelo pecado, né? Então, ele vai pegar um punhado só daquela farinha, vai jogar um punhado daquela farinha e vai queimar, né, esse punhado que ele pegou sobre o altar, porque aquilo é oferta pelo pecado. Mas o restante ele vai comer. Aí diz aqui no versículo 13, né? Assim, Claudinha, quando terminar aqui eu te ligo, tá bom? Que eu tô usando os dois celulares, aí eu te ligo quando terminar aqui. Já estamos acabando, amém. Aí no versículo 13 diz: assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. Então, aqui está explicando. Ele vai pôr um punhado ali no altar, vai queimar um punhado no altar como oferta pelo pecado, e o restante ele tem que comer. Então, assim como ele come os animais que são pelo pecado, porque ele tem que participar do pecado, ele tem que tomar para si o pecado. Então, ele também tem que tomar o pecado que está sendo representado por essa farinha. Essa farinha foi queimada como oferta pelo pecado e pela culpa, né? Então, ele precisa tomar para si aquele pecado e aquela culpa para que Deus possa perdoar no Santo dos Santos, depois com o sumo sacerdote. Então, diz no versículo 14, disse mais o Senhor a Moisés, né?
Então diz agora no versículo 15: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Esse versículo 15 dá uma confusão, porque o que acontece? Esse versículo 15 está falando que a pessoa pecou sem querer contra as coisas de Deus, contra os mandamentos, contra as coisas sagradas de Deus, né? Foi sem querer, ele pecou sem querer, né? Aí aqui diz contra as coisas sagradas do Senhor, né? Não seriam os mandamentos em si, mas seria rituais sagrados, né? Então ele tem culpa, porque ele tomou algo sagrado de Deus, não era para ele ter tomado. Então ele tem culpa porque ele pegou algo que era de Deus e não era dele, e ele pegou. Mas aqui está se referindo mais a rituais, né? Coisas sagradas ali, rituais. Então ele foi e errou. Mas foi sem querer, foi por ignorância, ele não sabia, né? Por exemplo, tinha que ser ofertado, a gente viu, né? A 10ª parte do efa, né? A 10ª parte do efa era para ser ofertada de farinha. Ele colocou 9. Em vez de colocar 10 partes, na 10ª parte do efa, ele colocou menos, colocou quantidade menor. Ele errou. Ele deu menos para Deus do que Deus mandou que desse. Então isso era uma culpa, porque ele deu a menos do que Deus tinha que ter recebido, né? Mas não foi proposital, mas ele errou, né? Então, por exemplo, o peito e a coxa são dados ao sacerdote. Ele pegou o peito para ele e comeu. Ele não sabia, ele levou a oferta pelo pecado lá, ofereceu a oferta dele, fez tudo certinho no altar, mas o peito e a coxa era do sacerdote. Ele foi e comeu. Aí ele trouxe culpa, porque ele errou nas coisas sagradas, né? Então ali eram rituais sagrados, ele errou, então agora vai falar o que ele tem que fazer. Ele errou e comeu o que não era dele. Ele comeu ou algo que era de Deus, ou ele comeu algo que era do sacerdote. Ele fez alguma coisa errada ali, né? Então agora diz o que ele tem que fazer. Porque a gente lembra, né, que eles chegam, eles que abriam, eles que separavam. Quem estava ofertando é que tinha que fazer isso, não era o sacerdote. Os sacerdotes tinham a incumbência de intermediar ali no altar. Mas quem tinha o trabalho de matar, abrir, separar, eram as pessoas. Então as pessoas podiam esquecer e dar quantidade a menos de gordura, dá alguma coisa errada ali, né? Então ele deu a menos do que deveria ter dado. Ou alguma coisa errada ali foi feita, né? E ele errou nas coisas sagradas de Deus. Ele colocou para queimar ali no altar, coisa que não era para queimar, outra coisa, sei lá. Apesar que quem põe para queimar no altar era o sacerdote, né? Então o sacerdote não erraria esse ponto. Mas ele pode ter errado de alguma forma. Era alguma parte que era para dar para o sacerdote, ele comeu, né? Então diz o que ele tem que fazer agora. E diz no versículo 16: assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. E ainda deve acrescentar o seu quinto, e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado. Então o que acontece? Ele vai precisar oferecer duas coisas. Ele já tem a culpa de ter pego algo que não era dele. Ele pegou alguma coisa ou que era para ser dada a Deus, ou alguma coisa que era para ser dada aos sacerdotes, ou alguma coisa que tinha que ser feita, algum ritual, alguma cerimônia sagrada, ele não cumpriu, ele fez alguma coisa errada ali, né? Então, o que ele vai fazer agora? Ele tem que pagar pela culpa, ele tem culpa. Então, ele vai precisar oferecer um carneiro por conta da culpa, né? Então, a gente vê agora que é um animal diferente, agora é carneiro, né? A gente viu nos anteriores, era uma cordeira, né? Ou uma cabrita, e agora já é um carneiro. Carneiro é um animal adulto, né? A gente lembra que cordeira é a filhote do carneiro. Então, carneiro é um animal adulto. Então, isso é um pecado mais sério, porque ele pecou contra as coisas sagradas, né? Ele fez alguma coisa errada ali e pecou contra as coisas sagradas de Deus. Então, já é um pecado mais sério e ele tinha que oferecer ali um carneiro. Então, aqui diz, né? Ele vai oferecer o carneiro por conta da culpa dele, para que o carneiro pague pela culpa dele, né? E nesse caso, né, aí ele vai ser perdoado, né? Ele vai oferecer o carneiro pela culpa dele, os sacerdotes vão comer porque é culpa. Então os sacerdotes precisam tomar para si a culpa dele, para que Deus depois
lá no Santo dos Santos com o sumo sacerdote leve a culpa, né? Então eles precisavam comer esse carneiro, né? Mas eles iam tirar o quê? A gordura, a gente lembra, né? Os 2 rins, né? É a oferta de culpa, é a oferta de pecado. Então, a oferta de culpa e de pecado é o quê? Gordura e os 2 rins, e queima sobre o altar do holocausto. E o resto do animal, o sacerdote come porque é pecado, é culpa e ele tem que trazer para si. Então aqui diz, ele vai fazer isso e ele vai ser perdoado. Só com isso, não. Ele tem que restituir o que ele fez de errado. Então ele deixou de dar uma coxa para o sacerdote, ele comeu a coxa, né? Ele ofereceu um animal como oferta, e a coxa devia ter ido para o sacerdote. Ele comeu a coxa. Então agora ele vai ter que oferecer mais um animal, que é um carneiro, porque ele teve culpa. Ele comeu o que não era para ele ter comido. Ele comeu uma coisa que era sagrada, né? Porque o que era do sacerdote era sagrado também. O sacerdote estava ali incumbido por Deus. Então agora ele ia ter que devolver aquilo que ele pegou. Ele ia ter que dar uma coxa, ia ter que entregar uma coxa para esse sacerdote e mais um quinto, né? Então além do que ele fez de errado, ainda tinha que dar um quinto a mais, né? Então se ele errasse com relação a algum valor, alguma coisa assim, ele tinha que dar aquele valor que ele não deu certo e mais um quinto. Se ele errasse com relação a alguma comida, alguma coisa assim, ele tinha que dar aquilo que ele não deu e mais um quinto, né? Então era assim que ele tinha que fazer. Fora isso, restituir o que ele pegou e não era para ele ter pego, né? O que ele ficou e não era para ele ter ficado. Além dele restituir, ele ainda tinha que pagar um quinto de indenização, né? Porque ele pegou, não era dele, então agora ele tem que indenizar um quinto porque pegou o que não era dele. Além disso, ele ainda vai ter que oferecer um carneiro porque ele tem culpa. Ele fez coisa que não devia ter feito. Ele pegou coisa sagrada, ele não devia comer nada sagrado. E ele pegou, ou ele pegou, usou, fez alguma coisa com a coisa sagrada ele fez. Ele não devia ter feito. Aí agora no versículo 17 diz, né? E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Aqui no versículo 17 e 18, vai falar sobre o mesmo pecado que se falava no capítulo 4. Então aqui dá uma certa confusão, as pessoas acham, mas está se contradizendo a Bíblia, né? Por quê? Porque no capítulo 4 fala que é outro animal que tem que ser dado, né? No capítulo 4 fala a mesma coisa. No capítulo 4 fala assim, olha, se alguém, né, se uma pessoa pecar contra, né, algum dos mandamentos de Deus, né, e fazer o que não se deve fazer, fala a mesma coisa nesse sentido, né? Então você vai levar a culpa e vai levar a iniquidade, vai levar o pecado por aquilo, né? Então agora vai ser falado no versículo 18 um animal diferente do que foi falado no versículo no capítulo 4. No capítulo 4 fala que tem que ser oferecido uma cabrita, né? Uma cabra, se eu não me engano é uma cabra. Fala que tem que ser oferecido uma cabra no capítulo 4. Agora vai falar que tem que ser oferecido um carneiro. Então a pessoa fala, mas tem que ser oferecido uma cabra ou um carneiro, né? O que eles ofereciam? Não estou entendendo, né? A pessoa foi e pecou por ignorância, sem querer, né? Contra um dos mandamentos de Deus, algum dos mandamentos de Deus, né? Então ela tem que cumprir o final do capítulo 4 ou ela tem que cumprir o final do capítulo 5? Ela tem que oferecer uma cabra ou ela tinha que oferecer um carneiro? Ela tinha que oferecer os dois. A gente vai ver que ela tinha que oferecer os dois. Por quê? Um é oferta pelo pecado. Um é oferta pela culpa. Então, ela tinha cometido o pecado de não cumprir algum dos mandamentos de Deus. E por conta disso, ela carregou uma culpa também. Então, ela também tem que pagar pela culpa. Então, ela tem que pagar 2 vezes. Ela tem que pagar pelo pecado e tem que pagar pela culpa. Porque ela teve culpa de ter cometido aquele pecado. Foi por ignorância? Foi, mas ela tem culpa de ter tido ignorância. Ela tem culpa de não saber a verdade. Ela tem culpa de não ter buscado informação. Ela tem culpa de não ter se orientado. Então, ela tem culpa. Ela pecou, mas ela também tem culpa. Então, ela vai ter que pagar 2 vezes. Não é errado, não tem erro nenhum aqui. O que a pessoa tinha que fazer? A pessoa foi no capítulo 4, no finalzinho diz da pessoa, né, que errou sem querer e contra algum dos mandamentos de Deus, né, e a pessoa tinha que ofertar uma cabra. E aqui fala um carneiro, mas aqui diz claramente, né, fala no versículo 19, oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Então, no capítulo 4, é oferta pelo pecado.
No capítulo 5, está deixando muito claro no versículo 19, oferta pela culpa é. Então, ela precisa pagar uma oferta pelo pecado, porque ela pecou contra um dos mandamentos de Deus. Então, ela tem que pagar o pecado que ela cometeu contra um dos mandamentos de Deus. Por quê? Porque pecou contra um dos mandamentos de Deus era a morte, não era para pecar. Então, ela pecou. Então, ela tem que pagar pelo pecado de ter descumprido um dos mandamentos de Deus. Mas ela tem a culpa. Ela tem culpa dela ter chegado até esse erro de ignorância dela. Ela tinha que ter se instruído, ela tinha que ter buscado saber o que era certo e o que era errado, o que ela podia e não podia fazer. Ela tinha que ter se orientado, né? Ela tinha que buscar ler certos mandamentos, ela tinha que buscar ler certo a lei, ela tinha que buscar alguém que a instruísse, conversar com o sacerdote, conversar com o sumo sacerdote, conversar com Moisés. Ela tinha que ter feito isso. Então ela tem culpa, porque ela não fez. Então, ela não fez, então ela tem culpa. Então, são duas ofertas que essa pessoa tem que fazer. Então, não há contradição, não há erro aqui na Bíblia. No capítulo 4, trata-se da oferta pelo pecado. A pessoa pecou contra um dos mandamentos, então ela tem que pagar o pecado. Mas ela tem culpa. Ela pagou o pecado, mas e a culpa? A culpa continua. Ela tem culpa ainda do que ela fez. Então, ela tem culpa diante de Deus por ter feito aquilo. Então, ela precisa se libertar da culpa dela agora. Então, ela paga o pecado e se libera da culpa. Então, são duas coisas diferentes. Então, ela paga o pecado no capítulo 4 com a cabra. E agora, ela se libera da culpa no capítulo 5, né? Com o carneiro. Então, não tem diferença. Ela teria que oferecer 2. O pecado custava, né? Então, é o que Deus queria. Deus queria que o povo fosse conhecedor da sua lei. Ele queria que o povo conhecesse as coisas. Não, como a palavra de Deus diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. É isso aqui. A pessoa ia ter prejuízo por falta de conhecimento. A pessoa tinha prejuízo por falta de conhecimento e precisava dar 2 animais. Então, por falta de conhecimento, a pessoa oferecia 2 animais. Era prejuízo por falta de conhecimento. Então, era isso que acontecia aqui. A pessoa, por falta de conhecimento, pecou contra algum dos mandamentos de Deus. E ela ia ter prejuízo. Ela ia ter que oferecer 2 animais por conta disso. Porque ela não teve conhecimento. Então, ela tinha que buscar conhecimento para que não acontecesse isso, para que ela não tivesse prejuízo, né? Então, era essa a intenção de Deus. Então, não há aqui um equívoco. Realmente foi isso que aconteceu. Ele paga pelo pecado que ele cometeu e ele se libera da culpa. Senão, ele vai continuar com a culpa daquilo, né? Então, ele precisa se liberar da culpa também, né? Porque senão a culpa vai apontar para ele e Deus não vai voltar a ter comunhão com ele enquanto há culpa ali. Então, ele precisava se liberar da culpa também, né? Por isso que eu falei no início da aula de hoje, que foi o que Cristo fez por nós. Cristo pagou nosso pecado, mas também nos livrou da culpa, nos liberou da culpa. Por isso que hoje, né, fala que nosso passado foi esquecido. Não importa quem a gente foi no passado. Já não há mais culpa. Não há mais culpa sobre os erros que eu fiz no passado. Jesus Cristo me liberou de toda a culpa sobre o meu passado e dos meus pecados. Uma coisa é a culpa, uma coisa são os pecados. E Jesus Cristo me liberou de todos os meus pecados do passado e de toda a culpa que eu tive em cometer os pecados que eu cometi no passado. Então, hoje já não há mais culpa, já não há mais pecado, né? Então, Jesus Cristo fez isso. Mostra, aqui era um apontamento ao que Cristo ia fazer, né? Então, aqui Deus estava falando no capítulo 4 sobre a oferta do pecado e no capítulo 5 sobre a oferta da culpa. Você não basta só pagar o pecado, você tem que se livrar da culpa também, né? Porque senão, com culpa, como que a pessoa vai viver com culpa? Então, você precisa se liberar da culpa também. Então, no versículo 17, repetindo, 17, 18 e 19, já que agora eu fiz o resumão, aí diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, essa pessoa será culpada, e ela vai levar a sua iniquidade consigo. E do rebanho, essa pessoa deve trazer ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, né? É a avaliação aqui do sacerdote, provavelmente, né? Para a oferta pela culpa. Então, aqui a gente está vendo claramente, é oferta pela culpa, não é pelo pecado, é pela culpa. Essa pessoa tem culpa de ter errado. Então, dizia o sacerdote, por essa pessoa, né, por meio desse animal, vai então fazer a expiação no tocante ao erro que essa pessoa cometeu por ignorância. E então, essa pessoa será perdoada. Aí no versículo 19 diz: oferta pela culpa é
certamente essa pessoa se tornou culpada diante de Deus. Então é isso, não há essa diferença, né? Às vezes a gente acha que a diferença, né? Parece que tá meio louco, né? A pessoa vai oferecer o quê? O carneiro ou a cabrita. Mas não há diferenciação, assim, não há erro, né? A Bíblia não erra. A gente que às vezes não sabe ler direito ou interpreta alguma coisa errada, mas a Bíblia não erra nem se contradiz. A gente que às vezes não sabe procurar direito ou ler direito ou interpretar. Mas aqui não tá errado. Um é oferta pelo pecado e um é oferta pela culpa, tá bom? Então, na quinta-feira a gente vai continuar, então estuda, a gente vai ler Levítico capítulo 6, tá bom? Amém. E fiquem todos com Deus. Eu vou desligar Facebook e Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar, tá? A pergunta depois no vídeo. Na próxima aula eu esclareço. Amém. Fiquem todos com Deus. E o pessoal do Meet, eu quero saber se você